Olá, queridos, tudo bem? Que prazer enorme encontrá-los. Hoje nós vamos ter um encontro para poder falar um pouquinho sobre gestão, tecnologia, sobre empreendedorismo para advocacia e eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês aí nesses primeiros momentos, enquanto os nossos colegas estão entrando online, enquanto, né, nós estamos começando a nos preparar para poder falar sobre matérias que são, enfim, né, de extrema importância para a nossa advocacia, para a nossa vivência, né, para o nosso cotidiano. E dizer para vocês que sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme recebê-los. É, Posso dizer desde já que estou muito feliz na noite de hoje, aí nessa quinta-feira, que a gente possa se reunir, né? Que eu possa estar aqui com todos vocês para, enfim, discutir algumas ideias que não fazem parte, eu acho, né? Do nosso cotidiano, ou que não fizeram parte do nosso cotidiano, talvez aí num processo de, enfim, formação, num processo de construção, enfim, num processo de desenvolvimento pessoal. E agora nesses primeiros minutos aqui, né, enfim, uns 5 minutinhos, o pessoal vai entrando online, o pessoal vai se adaptando aí à plataforma, enfim, a gente vai começando a, a conversar um pouco. Aos que estão online, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem se apresentar, já deixei aqui uma pergunta, né, perguntando de onde vocês são, de que cidade que vocês vêm, né, a nossa aula ao vivo, e aí eu vi que a Daniela já é, enfim, de Camburi, em Santa Catarina, vi que a Débora mandou mensagem para a gente dizendo que é de Salvador, e gostaria de perguntar para os nossos outros espectadores quem mais está online com a gente, de onde que vocês são, e aí gostaria de, nesses primeiros minutos, dizer para vocês também aí já, enfim, irem se acostumando com o espaço de bate-papo, né, com o espaço de chat ao vivo, principalmente por quê? Porque hoje vocês vão ter uma aula ao vivo e vocês vão ter um encontro que é um pouquinho diferenciado, uma vez que não é um encontro tão só para ouvir, mas é um encontro para vocês falarem também, é um encontro para vocês conversarem comigo, é um encontro para vocês, né, enfim, dialogarem. Então, esse chat ao vivo está aqui para a gente fazer um processo de construção, sou eu e você aí, né, falando sobre a nossa advocacia, falando sobre o nosso escritório, falando sobre a construção, né, do nosso processo de trabalho. Aí a Sandra está comentando com a gente aqui de São Bernardo do Campo, no ABC aqui do lado. Enfim, eu estou aqui em São Paulo, na capital, vizinha. Sandra, seja muito bem-vinda. Nossos espectadores estão aqui entrando. E, nesse caso, né, volto a dizer para vocês, o chat de vocês está aí aberto, enfim, sejam muitíssimo, muitíssimo bem-vindos. E, né, enquanto nós estamos recebendo os nossos colegas, eu gostaria de aproveitar esse momento oportuno para dizer para vocês que, de fato, acredito, né, e penso que a advocacia vem mudando em passos largos e que nós estamos vivendo em um momento, né, um momento, eu diria, pessoal e profissional muito rápido, né, muito, eu diria, veloz, no sentido de que o judiciário vem se transformando, os nossos processos vêm se transformando, né, a nossa advocacia vem se transformando, e dentro dessa proposta a ideia é conversar com vocês e construir com vocês uma uma ideia, um diálogo aqui, né, de como nós poderíamos transformar a nossa
a advocacia numa advocacia mais completa, numa advocacia mais robusta, numa advocacia mais preparada para essas mudanças. Ou seja, ao invés da mudança, me encontrar no meio do caminho e eu fazer esse processo, né, de adaptação um pouco assustado, como o momento que a gente está vivendo aqui hoje, né, de natureza mundial, por exemplo, pandêmico, esse não esperado de fato, nós podemos olhar para esse momento de mudança, né, de tecnologia, por exemplo, do judiciário, dos processos, e perceber, não, eu acho que eu consigo sim fazer um processo de adaptação, consigo sim fazer um processo de estruturação da minha advocacia e consigo fazer um processo, né, dentro dessa transformação digital e preparar o meu escritório, preparar a minha advocacia para, enfim, né, conseguir estar acompanhando essas mudanças ou, eventualmente, estar até um passo à frente. Significa que eu não sou mais pego de susto, né, nem sou, por exemplo, deixado, né, nesse sentido para trás em relação a essa tecnologia, em relação a esse processo. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essas propostas, um pouquinho sobre essas condições. Quero, enfim, né, dizer seja bem-vinda Carla, comentou com a gente, que é de Araçatuba, Débora, de Alagoas, seja muito bem-vinda. Enfim, aí muitos dos meus alunos, tanto você que está assistindo a gente, né, diretamente pelo YouTube, como você que está assistindo a gente diretamente pela página, enfim, da transmissão do webinar, é um prazer recebê-los. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar, né, falando com vocês e vou começar construindo com vocês uma proposta de construção da advocacia de vocês e de construção da estrutura, né, de gestão, de tecnologia e de empreendedorismo. E a partir dessa estrutura, quero fazer isso, né, e fazer esse projeto com vocês aqui nessa noite, nessa aula, né, de uma forma bem leve, de uma forma bem didática e de uma forma que possa, de fato, fazer a diferença aí no cotidiano de vocês. E para tanto, né, e para isso, eu gostaria, nesse caso, de convidar vocês para o seguinte espaço de construção e para o seguinte espaço de discussão. Existe, né, na minha trajetória, eu diria, pessoal, existe na minha trajetória profissional, existe na minha trajetória, eu diria, como que eu posso compartilhar isso com vocês de forma mais clara. Existe na minha trajetória cotidiana mesmo, né, dos últimos anos, como advogado, na minha trajetória como dono de escritório, tenho um escritório de advocacia, né, a Teles Advocacia, que leva o meu nome, uma trajetória de construção de uma advocacia que tinha um modelo antigo e de construção de uma nova advocacia que está ligada a um novo modelo de processos e que está ligada a um novo modelo de trabalho. Dentro dessa proposta e dentro dessa construção, eu gostaria de dizer para vocês que nem tudo foi flores, nem tudo foi simples e nem tudo foi, né, um processo de estar preparado dentro da minha formação jurídica e dentro da minha formação profissional. Então, eu fiz, né, o mesmo caminho que todos nós aqui fizemos, fiz a mesma construção que todos nós fizemos, então passei ali, né, pela faculdade de Direito, passei pelo estágio, e aí eu tive duas estruturas de estágio, sendo uma estrutura do estágio a estrutura de estágio dentro do Tribunal de Justiça, tive uma outra estrutura de estágio dentro de escritório, e aí passei por aquela experiência, né, de estrutura de estágio de, por exemplo, processos físicos dentro do Tribunal de Justiça, e a gente tinha aquele negócio assim de você receber petição de papel, furar, juntar, carimbar, entregar para o servidor para ele poder fazer, né, a numeração, muitas vezes, a assinatura. Aí o advogado chegava em abril, perguntava onde estava ali, né, a juntada, a gente falava que a gente ainda estava furando o papel de fevereiro. Vi no Tribunal de Justiça de São Paulo, PJEC, né, começar
a ser instalado, depois, enfim, um trabalho em escritório e publicação que é recebida por e-mail e anotação que é feita em ficha e dado que é anotado em caderno e você tem sistema anotado, né, dados de clientes anotados em planilha e você não tem sistema de gestão de processo e a situação começa a ficar extremamente complicada porque os dados começam a se perder e, obviamente, né, naquele momento, você começa a notar que, por mais que aquilo seja complicado, como que eu posso dizer para vocês? É como se fosse o que todo mundo faz, né? Essa é a experiência minha, essa é a experiência do cartório do lado, do outro cartório, do outro cartório e do outro cartório. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente trabalhava com processos muito grandes no cartório e uns processos muito pequenininhos. E quantas vezes eu não vi, por exemplo, um processo pequeno sendo fechado dentro de um processo grande e o processo desaparecia. Ou às vezes eu ouvia os meus colegas, por exemplo, dos escritórios falando, gente, não encontramos uma petição, não encontramos um protocolo, dentre outras condições. E aí, essa vivência toda, né, foi trazendo a formação do curso de Direito, e aí eu fui, né, me desenvolvendo profissionalmente e passei por uma longa jornada, que foi uma longa jornada de construção, primeiro, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu passei por uma longa jornada de construção. E não necessariamente essa construção foi completa, faltaram bases. Depois eu descobri que eu precisava passar por uma outra construção. Então, hoje eu entendo que eu deveria ter sido construído com 4 pilares. Ocorre que eu só fui construído com um pilar, que foi conhecimento técnico e jurídico. E aí hoje eu entendo que havia necessidade de conhecimento de gestão, de empreendedorismo e de tecnologia também para advogar e para me desenvolver. Mas havia só o conhecimento técnico jurídico, né? Fiz a faculdade de Direito, enfim, e me desenvolvi. E hoje queria convidar vocês para poder falar sobre esses outros pilares, um pouco sobre essa outra jornada, um pouco sobre, né, esta construção. E para isso, passo a compartilhar com vocês, dentro desse espaço, esta, né, aula ao vivo, este espaço de construção deste tema, para mostrar para vocês um pouco o que eu separei aqui neste material de vocês e vejam o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre gestão, tecnologia e empreendedorismo para a advocacia. Então, aqui, né, fica o meu convite para vocês. Nós estamos aí já nesse espaço. Vocês já me veem, né, um pouquinho mais ao canto da tela de vocês. Vocês agora veem uma demonstração de slides, como eu disse para vocês, vocês têm um espaço, né, de aula e nesse caso, como uma aula ao vivo, eu quero fazer um espaço de compartilhamento de ideias. Aqui, para que a gente possa, né, ter um melhor aproveitamento, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer como eu faço com os meus alunos da sala de aula normalmente, da pós-graduação. Eu vou fazer o que a gente chama de rodadas de perguntas e respostas. Então eu vou compartilhar os temas com vocês e ao final a gente abre um espaço de perguntas e respostas. Tudo bem? Então eu vou pedir para vocês que vocês deixem, né, as caixas na caixa de chats as perguntas e as dúvidas de vocês. Eu tenho, enfim, né, os meus assistentes, enfim, a minha equipe está aqui junto, né, assistindo, e aí ou eu acompanho aqui a caixa de chat ao final, eventualmente eles já vão separando, vão mandando aí as dúvidas, depois eu recebo todas elas de forma consolidada e vou abordando com os nomes, com os temas de vocês, a gente vai adaptando aqui conforme a condição, mas um pouco mais ao final, e a gente faz uma construção juntos. Mas qual que é a proposta? Para mim, havia a construção no curso de Direito, né? Eu, Rodrigo Teles, do pilar do conhecimento jurídico. Então, eu fui para a faculdade de Direito para aprender Direito, porque eu queria ser advogado. Então, eu, Rodrigo, queria, né, trabalhar como advogado, fazendo processos, atendendo pessoas, defendendo o direito de pessoas e construindo uma sociedade mais justa. Tanto é que eu trabalho com direito assistencial e direito previdenciário, né, prestando serviço para pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas, por exemplo, em condição de miserabilidade. Você pode trabalhar, enfim, em outras áreas do direito, em outras matérias. Cada um de nós tem aqui, né, uma construção. E aí eu pensava assim, eu falava assim, bom, eu vou me tornar advogado, eu vou ser aprovado no exame de ordem, né, vou fazer a prova,
vou ser ali aprovado no exame de ordem, vou começar a advogar e o negócio vai ser lindo. E aí eu passei por uma experiência ótima na faculdade. Primeiro porque eu gostava da faculdade, eu gostava muito de estudar. E aí eu tive uma estrutura, de uma jornada, né, de vivência na faculdade muito gostosa com os meus colegas. Então, assim, por exemplo, na faculdade eu fui da minha comissão de formatura, eu participei de aulas em várias turmas, meus, né, colegas brincavam, falavam assim, Rodrigo para presidente, Rodrigo na comissão de formatura, e aí eu participei, por exemplo, das propostas de fazer o juramento da turma, ou estava na lista para poder ser o orador oficial da turma. E no final das contas, a gente teve 3 eventos, que foram a formatura, que eu era membro da comissão, nós tivemos uma cerimônia religiosa, que era necessário fazer um juramento, e eu fiz esse juramento, e nós tivemos uma colação de grau, que era necessário fazer um juramento, e eu fiz esse juramento. Então, eu estava lá, eu era muito participativo, eu participei, enfim, de aulas em várias turmas, fiz vários cursos de final de semana de extensão, participava de trabalhos extras, participava de ação social, participava de núcleo de prática jurídica, eu adorava a faculdade. E eu aprendia muito da matéria de direito. E quanto mais matérias de direito eu estudava, mais eu gostava. E eu pensava assim, gente, eu vou me formar e eu vou ser um bom advogado, e eu vou ter um escritório, eu vou construir uma banca, e vai ser uma experiência interessante. E aí eu colei grau, né, formei, meus amigos foram lá, fizeram festa, fizeram farra, minha família foi lá, fez festa, fez farra, imprimiram cartazes, fizeram aquela bagunça toda. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, meus amigos também muito bem-humorados, foi aquela alegria toda. Fizemos a festa de formatura, realizei o sonho, formei, colei grau lá no dia 24 de janeiro, véspera de feriado, né, da cidade de São Paulo, do aniversário da cidade de São Paulo. No dia seguinte a gente pôde, né, descansar da festa, não ia falar aqui nem publicamente aí, né, melhorar um pouquinho da ressaca para alguns, né, mas descansar da festa, que foi a madrugada inteira. Tive né, essa realização e essa construção e fiz esse processo. E é óbvio, né, já tinha sido aprovado no exame de ordem, ali, né, enfim, dentro dessa proposta ali, né, logo, enfim, nessa transição, né, colagral, forma a prova no exame de ordem, e aí começa a proposta do quê? Formei, ou você vai e abre um escritório de advocacia sozinho, ou você abre um escritório de advocacia com os seus colegas, você vai começar ali, né, o exercício profissional, e aí você começa a perceber uma proposta que faltaram alguns conteúdos e alguns conhecimentos, né, que não estavam ali na faculdade. E eu dei o nome posteriormente, eu vou compartilhar um pouco com vocês, né, que são umas propostas de escritório enxuto. Eu vou explicar para vocês o porquê enxuto, né? O que é essa ideia de enxuto, de pequeno, no sentido de enxuto de econômico. Eu percebi que o essencial faltou no sentido do que eu recebi uma boa formação jurídica, sou formado, né, pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, tinha um bom conteúdo jurídico, um bom currículo, uma boa construção, mas não havia ali, né, dentro daquela proposta, uma coisa que deveria ter sido ensinada na faculdade, né, e nesse caso também deveria ter sido ensinado no estágio, que era a proposta de gestão inteligente, fosse de escritório, por exemplo, no meu caso, a ideia de empreender na advocacia, né? Ou seja, de abrir um escritório, de colocar metas financeiras, de ver quantos clientes que eu preciso e quanto de honorários que eu preciso e quanto que eu preciso ganhar por processo, para poder saber quanto que eu vou me desenvolver pessoal e profissionalmente e como que eu uso a tecnologia ao meu favor para fazer processos, para não ter documentos. Eu havia aprendido no tribunal que se trabalhava com papel, eu havia aprendido, né, nos escritórios que se trabalhava com papel, e que se trabalhava com papel, se trabalhava com papel, estava tudo bem. Só que eu sou uma pessoa, enfim, que, né, sou muito comunicativo, enfim, atendo bem, converso bem, enfim, trabalho ali, sou bem focado nas coisas. Fui atendendo as pessoas e trabalhava com um grupo bem vulnerável, comecei a atender mais clientes, comecei a me desenvolver cada vez mais. Então, consegui dar, né, tração no escritório, nos atendimentos, com cada vez mais clientes, mas não tinha o conhecimento, não tinha a estrutura para poder compreender que essa ideia de empreender e ser tecnológico, ter um escritório organizado era importante.
Então, o que eu fiz? Peguei todo aquele conhecimento que me ensinaram jurídico, mais aquele modelo do passado e fui replicando. E na minha ideia de construir uma advocacia próspera, uma advocacia grande, de ser um advogado, né? Enfim, realizado, eu não lembrei de construir, e não porque eu esqueci necessariamente, mas porque ninguém me ensinou, então não daria para lembrar mesmo, eu me perdoo por isso. É uma advocacia digital estruturada e organizada, e eu não me lembrei de descentralizar o serviço, eu não me lembrei de confiar em outras pessoas necessariamente, de formar equipe, e eu comecei a trabalhar de semana, de manhã, de tarde, de noite, de final de semana, e eu não conseguia realizar, enfim, um outro sonho meu que era dar aula, que eu tinha muita vontade, e aí estava ali com escritório, com processos, dentre outras condições, e ficava uma situação um pouco complicada. E aí foi caindo a ficha aos poucos ali, né, no começo daquela advocacia, no desenrolar daquela advocacia, principalmente porque eu estava já trabalhando e com muita atração e com muita energia, sabe? Você vai com muita sede ao pote, já fiquei olhando para aquilo e falei assim, não, eu tô começando a perder tempo com a minha família, eu tô começando a perder tempo com os meus amigos, eu tô começando a perder saúde, eu tô começando, né, a perder as calças, né, porque você começa a ganhar uns números ali, né, você perde a dieta, e aí você começa a ficar, né, um pouco descuidado, você não se alimenta bem, você não cuida da saúde, e aí o negócio começou a ficar, enfim, cada vez mais preocupante e demorou um pouco para poder tomar algumas atitudes. E aí eu ficava me perguntando, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando e me esforçando tanto, o que eu estava buscando, e o que eu estava buscando, né, o que eu busco, que vocês buscam, o que a gente busca, principalmente, né, quem sai do curso de Direito para poder advogar e se desenvolver, enfim, não talvez com planos de carreiras públicas, por exemplo, né, é ter sucesso na advocacia, com a medida, né, de ganhar dinheiro, de ter honorários, de ter um escritório bem montado, né, eu não estou falando, talvez, necessariamente de um escritório gigantesco, com 300, 400, 500 advogados, você pode, mas não necessariamente é isso. Para além disso, né, construir um escritório de advocacia, né, então ter sucesso é a parte do reconhecimento, mas construir essa estrutura, ter esse escritório de forma digital, hoje é uma coisa que cada vez mais nós buscamos, mas é muito difícil fazer isso, porque a gente mal se adapta com softwares ainda. A gente busca, né, aprender a gerir essa advocacia. Quanto mais a gente cresce, mais cliente a gente tem. E trabalhar em equipe também é difícil, né? As pessoas têm as suas variações de humor, as suas dificuldades ali, né? Enfim, trabalhar com outras pessoas, né? Precisa ali de inteligência emocional, de adaptabilidade. E dentro desse processo, aprender a gerir a sua advocacia é aprender a gerir os seus clientes, aprender a gerir, né, o conhecimento jurídico que você tem que adquirir para solucionar esses problemas, e você ainda tem a sua vida pessoal. Tanto é que o meu conselho para todo e qualquer advogado é: você trabalha ou resolvendo o problema do outro, ou evitando que o outro tenha problema, contencioso consultivo. Minha sugestão para você: não crie problemas para você, senão já são problemas demais. E dentro dessa proposta, a gente ainda tem a ideia dos sonhos profissionais e dos sonhos pessoais, por exemplo. Meu sonho estava ligado à ideia da advocacia e da educação. São os dois sonhos, né? Então, é um sonho casado. Então, eu queria ser professor, porque de criança eu falava para os meus pais que eu ia crescer e ia ser professor, e eu queria ser advogado, porque para mim ser advogado é ser, nesse caso, né, um profissional responsável por exercer, né, um papel de promovedor da justiça na sociedade. E eu queria ser professor porque eu queria, né, transmitir o conhecimento, porque eu acredito que todo conhecimento que é guardado é perdido, que é transmitido, ele se ganha, né? Então é se dividindo que se soma. Essa é a minha crença. E queria, né, viajar, conhecer o mundo, enfim, realizar o meu sonho de conhecer todos os continentes. Eu tenho esse sonho de conhecer todos os continentes, todos mesmo, né? É, e aí fui fazer isso, só que daí eu tava olhando e falei assim, mas eu não tô fazendo isso, eu tô trabalhando de segunda a segunda. Eu tô trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia. E eu ia falar da qualidade de vida, né, que é uma coisa que a gente busca, mas aí eu olhava para aquilo e falava assim, eu tô surtando praticamente. E aí fui parar, enfim,
na terapia, fui pedir ajuda, enfim, dentre outras condições, fui conversar sobre isso, porque eu de fato estava estafado, eu de fato estava desgastado. E aí eu olhei para aquilo e falei, não, calma, só um segundo. Me ensinaram um monte de matéria de direito, me deram um diploma na mão, falaram para eu prestar uma prova e ser habilitado para poder fazer o exercício, né, legal da profissão. Eu tinha um sonho, mas eu acho que faltou umas informações aqui no meio do caminho e eu acho que eu preciso dar um passo, não para trás, mas eu preciso dar um passo sábio de reflexão. E eu fiz isso, e dentro da jornada eu transformei o meu escritório, após um processo de reflexão, de um espaço para outro, através de gestão, tecnologia e empreendedorismo. E aí essa transformação, óbvio, passou por um dos processos. Esse é um que eu vou mostrar para vocês. Tem vários, mas esse é um, que foi o processo de parar de usar papel e começar a ser digital. Só que uma das coisas que eu tenho facilidade, tenho habitualidade, é de trabalhar em equipe. Então eu consigo trabalhar bem com outras pessoas, consigo conversar com elas, consigo explicar, por exemplo, descrever as atividades, delegar as demandas, fazer a divisão do trabalho. Esse desenvolvimento eu tenho com facilidade, principalmente porque antes de estudar direito, eu venho do técnico em administração, né, que é com ênfase em gestão. E aí eu já vinha estudando essa parte. E aí, com esse processo, eu consegui, então, focar nessa ideia de atender clientes. E a minha área é uma área muito carente, né, previdenciária assistencial tem muita clientela. E aí eu consegui formando equipe no escritório aos poucos, e aí quando eu vi, a gente já estava num contencioso de massa, pelo excesso de trabalho também, o aumento da equipe, e o negócio ficou assim. De fim de semana, eu estava trabalhando, carregando pasta para cima e para baixo. Então, assim, primeira coisa que é muito importante sobre eu só visto 4 cores de roupa, azul, preto, branco e cinza. E eu sou a pessoa mais feliz do mundo vestindo 4 cores de roupa, que é o meu guarda-roupa cápsula, tal, bonitinho, simplesinho. Eu tô sempre assim. Desde sempre, há muitos anos eu sou essa pessoa. E aí, desde que eu comecei a trabalhar sempre, né, enfim, para cima e para baixo, e final de semana ficava para cima e para baixo com as minhas pastas carregando. E essa é uma foto que eu guardo com muito carinho para me lembrar do dia que eu tive que ir no escritório no final de semana buscar essas pastas para poder cumprir prazos. E aí eu comecei a me livrar dos papéis que estavam no escritório. E assim era meu escritório. E aí eu comecei a me livrar das pastas suspensas. E aí eu comecei a me livrar dos papéis em caixas. E aí eu comecei a empilhar os papéis. Aí eu comecei a empilhar os documentos. Aliás, quando eu decidi fazer esse processo foi demorado, né? Porque no contencioso do meu escritório nós ultrapassamos já 1000 processos judiciais. Quando eu decidi fazer isso, né, eu decidi tomar essa providência, então essa foi uma operação em apartado, eu planejei ela. Essas fotos que vocês estão vendo, essas prateleiras, né, elas só estão aí por cortesia do meu irmão, que eu agradeço sempre ele, que é um amor de pessoa, inclusive se estiver online aí. Enfim, ele é a minha cara, eu sou a cara dele, vocês vão falar assim, não, parece gêmeos, né? E não é, mas enfim, eu virei e falei assim, eu falei, meu, eu tenho um monte de papel para tirar de uns arquivos de aço, digitalizar, porque a gente imprimia, né, todas as coisas quase, eu tenho que digitalizar, tenho que mandar embora, tal, eu preciso ir empilhando eles, depois eles precisam ser destruídos, e aí ele providenciou tudo, a gente tirou os arquivos, colocou em pastas, então eram muitos papéis, como vocês podem ver, até que eu transformei a sala de arquivo numa sala como essa. Então, de fato, quando eu vim do tribunal e quando eu vim da experiência do estágio, da experiência do núcleo de prática jurídica, da experiência da faculdade, era tudo papel. E a gente tinha uma sala aqui no escritório, e essa sala tinha, enfim, espaço para poder guardar os arquivos, os documentos se imprimiam, gastava-se absurdos em papel e o prejuízo era gigantesco. E aí, para poder fazer esse caminho, para poder fazer essa construção, a primeira coisa que eu notei eu estava perdendo vida para poder realizar um sonho.
E isso não fazia sentido. E aí eu comecei a notar, sim, você pode realizar sonhos, e meu sonho era ser advogado e era ser professor. Porém, você precisa ser preparado para realizar os seus sonhos. Como diria Abílio Diniz, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E eu sonho grande, mas nesse caso, você precisa sonhar também de forma inteligente. E aí o que eu fiz? Parei, pensei e fui aplicando essas metodologias de gestão, empreendedorismo e tecnologia. Por exemplo, para de imprimir documentos daqui para frente que estão nos processos eletrônicos. Para de xerocar. Para de reter documento de cliente. Digitaliza tudo e devolve na mesma hora. Tudo que tem, digitaliza aos poucos, sobe nas pastas. Se for cópia, destrói. Se for documento que já está em processo, como por exemplo, né, que é do próprio processo, já manda embora. Devolve, entrega para a pessoa se ela quiser. E aí fui fazendo essa construção. É aos poucos e a gente chama de gestão de mudança. Fiz a transformação do meu escritório num espaço otimizado, ganhei espaço, né? Diminui o gasto com papel, diminui o gasto com toner, diminui o gasto com material, usei a tecnologia ao meu favor. E agora a gente tinha espaços otimizados, eu podia trabalhar de qualquer lugar, eu pude me dedicar mais aos estudos, comecei a fazer gestão melhor de pessoas. A gente, porque digitalizou tudo, começou a ser digital. Eu podia trabalhar de qualquer lugar, porque eu tinha acesso aos meus documentos, né, da tal da nuvem, então eu estava na nuvem. E aí, a partir daí, eu fui super me adaptando a dar aulas, e eu fui me preparando para dar aulas e comecei a dar aulas. E aí, depois, eu fui começar a fazer a minha realização dos meus sonhos, das minhas viagens, né? Então, assim, a advocacia começou a ser organizada, começou a render cada vez mais, custou cada vez menos, né? Porque você diminui os custos, e aí eu comecei a realizar as outras coisas. Mas, né? Houve ali algum espaço, em algum momento que eu olhei e falei assim, não, eu não acho que eu não quero bem isso para mim. Quando, na verdade, a questão não era advocacia, o sonho estava sendo realizado, era a forma. Como? E aí, nesse caso, hoje, né, aqui me permitam até, acho importante, né, aos que, enfim, não foram meus alunos ainda, mas que estão me assistindo, para me apresentar para vocês. Meu nome é Rodrigo Teles, né, já havia, enfim, me apresentado. Sou professor de Direito Previdenciário e Assistencial e dou aula dessa matéria já há alguns anos. E sou professor também de gestão de escritórios de advocacia desde 2017, né, quando eu peguei esse mesmo modelo do meu escritório e adaptei esse modelo do meu escritório, né, para sair desse físico e ir para esse digital, nesse modelo de gestão, tecnologia e empreendedorismo. E fui procurado por alunos meus para poder fazer a mesma aplicação. Ou seja, meu sonho era ser professor de direito, de fato, né? Essa foi a construção da minha carreira. E aí, no meio do caminho, eu, como advogado, passei por essa transformação, por essa vivência, e aí acabei sendo chamado por alunos para apoiar eles, para fazer consultoria, para poder dar aula, e acabei incorporando essa construção e comecei a estudar essas matérias. Como já havia estudado administração lá atrás no técnico, emendei, né, o técnico em administração com a faculdade de Direito. A minha pós-graduação, de fato, é Direito Previdenciário, que é a minha área de concentração e assistencial. Só que daí depois eu emendei o mestrado que eu faço hoje, já em Gestão da Educação Superior. Então eu já emendo todo esse processo onde eu discuto, né, esses temas coligados da educação superior e dessa área de gestão e de como a gente desenvolve, né, todos esses temas. Fundei inicialmente a Teles Advocacia, ao custo de muitas árvores, muita floresta e muito toner. Depois eu transformei a Teles Advocacia em digital e eu realmente espero que o meio ambiente, né, me perdoe, e eu venho tentando, né, corrigir esses danos. Estruturei, embasei a Teles Advocacia, né, como um escritório preparado para ser digital e para assumir hoje, né, quase que um sistema 100% digital do judiciário também. Então eu estou integrado com esse novo judiciário, a gente usa software jurídico, está preparado para isso. E depois, em 2017, fundei essa metodologia, né, construí essa metodologia do escritório enxuto. E aí eu construí essa ideia e fui desenhando, delineando essa ideia do quê? Que, na verdade, para você ser dono de um escritório de advocacia, não é um pilar que você precisa, que é o conhecimento técnico-jurídico, mas são 4, que é o conhecimento técnico-jurídico,
a gestão, para você aprender a gerir seu negócio, a tecnologia para ser digital e o empreendedorismo para crescer e se desenvolver. E aí, a partir daí, eu comecei a construir uma outra história de vida para mim. E essa outra história de vida para mim está ligada à realização dos meus sonhos profissionais como professor e à realização dos meus sonhos pessoais de conhecer o mundo inteiro. E nessa jornada, eu fui dar aula e esse negócio de dar aula deu tão certo, mas tão certo, que eu acabei dando aula em mais de 20 estados e no Distrito Federal. Então, eu acabei... Primeiro que minha família é do Sergipe, né? Uma parte da minha família é do Sergipe, outra parte da minha família tem uma parte da minha família do Ceará, uma parte da minha família de Minas e uma parte daqui de São Paulo, onde eu já nasci e cresci. Isso é uma palestra minha na ESA de Sergipe, de onde é minha família, enfim, de onde queridos colegas meus são. Eu quando eu estava inaugurando uma pós-graduação em Maceió, essa é uma palestra de gestão de escritórios, especificamente previdenciários como o meu, pelo Instituto dos Advogados Previdenciários e pela OAB de Rondônia, em Porto Velho. Esse daqui é um treinamento dentro do meu escritório com a minha equipe sobre benefícios assistenciais. Essa é a minha equipe, e se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês vão ver que eu tenho uma equipe bem júnior, no sentido assim, de novos, porque eu trabalho com o processo de desenvolvimento de pessoas. E uma coisa que eu trabalho aqui no escritório é a experiência que não me deram de conhecer um escritório digital com todos esses conhecimentos, eu dou para os meus estagiários e para a minha equipe, que para quando eles forem se formar, se eles quiserem ficar aqui como associados ou se eles quiserem construir o escritório deles, eles já vão estar preparados para isso. Além de termos uma equipe multidisciplinar, entre outras condições. E aí, né, essa é uma foto que eu amo de paixão, que o nosso trabalho aqui, ele é formado na base do respeito, e ainda assim, nós não perdemos o bom humor e a construção de um novo modelo de advocacia. Então, essa é a minha festa de 30 anos de idade, e a minha festa de 30 anos de idade foi uma festa de temática de unicórnio. Eu tirei férias, eu comemorei os meus 30 anos de idade na África, que é um dos continentes que eu mais gosto de ir, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de visitar. Eu sempre falo para as pessoas, olha, vai para a África, os países são incríveis. Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, África do Sul. Se tiverem a oportunidade de visitar também, eu sempre falo para as pessoas, eu acho que uma outra joia também é a Etiópia. E eu sempre falo assim, olha, visitem, conheçam, são países incríveis, né? Outros também são gloriosos. E aí eu voltei, né, de comemoração, eu voltei um dia antes, no dia do meu aniversário, eles me surpreenderam. E ainda assim, com, né, todo esse bom humor, esse cuidado, esse carinho, a gente tem um ambiente de trabalho, um ambiente de respeito, um ambiente de entrega, um ambiente de cumprimento de prazos, de entrega de documentos, tudo muito bem formado e bem desenvolvido, porque a gestão é a base de tudo e é muito importante compartilhar com vocês. Tive a oportunidade de dar aula, por exemplo, essa é uma das minhas turmas de pós-graduação do Recife, uma das minhas turmas de pós-graduação, por exemplo, de João Pessoa, Porto Velho, que eu adoro dar aula em Porto Velho, uma das minhas turmas de Maceió, uma das minhas turmas de Várzea Grande, ao lado de Cuiabá, no Mato Grosso, uma das minhas turmas de Joinville, por exemplo, minha turma de Arapiraca, em Alagoas. Inclusive, esse foi o primeiro dia que eu dei aula em Arapiraca. Inclusive, nesse dia eu conheci uma aluna de Arapiraca. Essa aluna decidiu se mudar de Arapiraca para São Paulo, me procurou, era aluna da pós-graduação de Direito Previdenciário e Assistencial que eu dava aula. Eu conhecia altamente a qualidade de formação dela. Buscou uma vaga no escritório, inclusive hoje é advogada no escritório, conhecia o seu processo de formação e hoje é uma grande advogada do escritório, enfim, trabalha na nossa banca, na nossa equipe. Então, assim, uma construção, né, que vai muito além da sala de aula. Queridíssima Lorena, um beijo para ela se estiver aqui conosco hoje. Minha outra turma de Porto Velho, então, assim, né, é uma alegria dar aula para 30, 40 alunos. E aí, depois comecei a fazer, enfim, né, carreira, enfim, em aulas digitais, né, fui pro famoso Chroma Key, o fundo verde, que é divertidíssimo, né? Porque você coloca qualquer imagem no fundo, dá para dar aula no fundo da praia. E aí,
Fui depois, né, nessa construção ainda mantendo minhas consultorias, que eu atendo escritórios de advocacia para gestão, e aí essas aulas que vocês veem, né, são aulas de direito, aulas de gestão, atendendo outros escritórios de advocacia. Nesse processo, eu agreguei parceiros e parceiras que dão aulas comigo, né, em outras áreas de concentração, de especialização, para poder fazer naturalmente aí, né, um processo de desenvolvimento amplo e pleno. Isso me trouxe muita alegria. E, obviamente, trouxe muita alegria, trouxe muita paz de espírito, trouxe realização. Me tornei, né, o professor que eu sempre sonhei, o advogado que eu sempre sonhei, e, naturalmente, consegui fazer as minhas viagens, enfim, consegui realizar os meus sonhos, consegui, né, bater minhas pernas, o famoso biscoito que o pessoal chama. Fui, eu sempre falo, a gente vai para a África, você sempre vai ver os animaizinhos, são a coisa mais fofa. Realizei, né, todos os sonhos possíveis e imagináveis. Outra coisa, vai para a Ásia também, não tenho dúvida alguma. Se alguém tiver uma dúvida também, a gente vai tomar um drink no Shangri-La, maravilhoso, no centro de Londres, os meus restaurantes prediletos. E aí você vai falar assim, dá para fazer isso? Dá sim. Porque hoje que eu tenho um escritório digital, uma das coisas que eu faço é, se eu saio para viajar, eu consigo viajar e estender um pouquinho mais a minha viagem às vezes. Eu não levo meu computador, mas eu tenho meu tablet, eu vejo o que está acontecendo, a equipe está organizada, a gente faz as reuniões, é tudo muito diferente. E eu também abri mão daquela ideia que me ensinaram lá atrás, que eu tenho que fazer tudo, sabe? Que eu tenho que ser apegado a tudo. E eu tenho já uma advocacia descentralizada, trabalho em equipe, uma coisa muito mais saudável. E nessa jornada, né, o que eu pude ver é que eu queria crescer o escritório, mas eu não conseguia porque eu batia num teto. Eu tinha vontade de viajar e ser professor, mas não conseguia também porque eu não ganhava tanto dinheiro, né? Não podia ter mais clientes porque não dava limite, não dava tempo, estava surtando ali com pouco tempo, muito processo, que era muito processo no sentido de tempo por processo. Não usava modelos de petições, enfim, um monte de coisa que não sabia fazer, gente. E aí tinha dificuldade também com gestão de pessoas e com tecnologia, trabalhava muito, enfim, não tinha tanto retorno financeiro, não sabia fazer a conta de quanto eu ganhava por processo, que é o ticket médio do processo, não sabia organizar as pastas direito nos arquivos, não sabia desenhar a arquitetura do servidor, enfim, não sabia fazer o processo de gestão de mudança. Aí sentei, fui fazendo o processo, fui pesquisando tudo, fui fazendo a construção da jornada. Para cada um desses passos, desses processos, fui aprendendo, aplicando, desenhando. Aplicando para outros escritórios, aplicando em forma de cursos, de metodologia, de treinamentos. E aí fui fazendo, né, consultorias, mentorias, treinamentos, aulas, até que, dentro desse processo, eu construí este modelo de negócios, que é o modelo do escritório enxuto. E o modelo do escritório enxuto, quando eu construí, trabalha com esses 4 pilares, que é a advocacia, tecnologia, gestão e empreendedorismo. E aí, a soma, né, da advocacia com a tecnologia é o escritório digital, do empreendedorismo com a tecnologia é a disrupção, né, essa novidade, da gestão e do empreendedorismo é o crescimento, é o dinheiro, é o honorário, né, a prosperidade, nesse sentido de crescer. E da gestão com a advocacia é o escritório organizado, né? Enfim, é você não ficar lá desesperado sabendo onde foi parar o papel, o documento ou a petição do cliente, seja na pasta, seja em qualquer outro lugar. E esse modelo foi uma construção que deu muito trabalho, que custou muito estudo, e esse é um modelo que nasce a partir das bases de estudo do meu mestrado, inclusive, né? Porque no meu mestrado, meu tema de estudo do mestrado é gestão institucional. E aí, o meu pré-projeto de mestrado tem a ver com isso, enfim, é uma honra muito grande. Ah, inclusive, deu até para fazer mestrado fora do país, que nem aqui que eu faço, que vocês vejam, né? Dá para fazer uma construção bem saudável, inclusive, dentro dessa atividade. E aí, o que eu fiz no final, né, dessa operação toda? Eu consegui separar as estruturas e desenhar elas, porque, óbvio, né? Se você pega aqui a parte da advocacia em cima, eu vou descontar esse tema, porque o escritório enxuto, ele não vai discutir se o seu conhecimento é de tributário, administrativo, constitucional ou previdenciário. A ideia é discutir a parte da gestão, a parte da tecnologia e do empreendedorismo. Então, eu separei os temas da gestão, que foram os temas que transformaram, né, a minha vida e a minha advocacia. Os temas da tecnologia, que foram os temas que
transformaram, por exemplo, né, o meu escritório em 100% digital e organizado, e os temas de empreendedorismo que me fizeram crescer, como vendas, dentre outras estruturas e outras condições. E a partir daí, neste caso, eu tive, por exemplo, né, em gestão, a ideia de descobrir o que é atividade de advogado, atividade de gestor de dono de escritório, quais são as jornadas que o meu cliente tem dentro do escritório, como que o meu cliente pode ter o melhor atendimento e como trabalhar com outras pessoas, delegando atividades para elas, acompanhando elas e vendo elas se desenvolverem para que eu não tenha que fazer tudo. Com tecnologia, eu aprendi a ter agenda digital e não mais de papel, cumprir todos os prazos e organizar eles. E aqui tem uma parte que eu chamo de aplicação prática, que tem uma série estrutural de um sistema chamado G Suite do Google, que eu vou até comentar com vocês um pouquinho mais à frente. E esse sistema é um sistema amplamente digital. E aí tem uma estrutura de empreendedorismo também sobre desenvolver negócios, sobre planejar o quanto que eu quero ganhar, o quanto que eu quero me desenvolver, entre outras condições. Sobre usar modelos para poder fazer processos mais rápidos em menos tempo. E uma das coisas que hoje não falta no meu escritório, em empreendedorismo, a ideia de vendas. Nós fazemos vendas como advogados na ideia de convencer o cliente na compra da ideia da prestação do serviço, né? Então, assim, eu, Rodrigo, como advogado, posso solucionar o seu problema. Então, você me contrata. E esse processo é um processo de convencimento, esse é um processo de vendas. E dentro desse processo de vendas, a gente tem essa composição e a gente tem esse treinamento. E a partir daí, a gente tem, né, a montagem do escritório baseado em um modelo inteiro digital. E até hoje, né, dezenas e dezenas de alunos meus passaram por mentorias comigo, em que eu acompanho eles durante semanas seguidas, onde, por falta de habitualidade, por exemplo, né, com a tecnologia, eles não sabem como transpor, né, o escritório para o digital. Então, a gente faz o processo semanas após semanas, por exemplo, para poder fazer a transposição. E aí os escritórios são colocados numa base 100% digital, aos poucos, né? Porque Roma não foi construída em um dia, o seu escritório digital também não vai ser, o meu não foi. Aquela sala bonita, maravilhosa, com aquela mesa para 7 pessoas, né? Não se colocou ali antes de se retirar aquelas prateleiras de papel e antes de se retirar aqueles arquivos físicos que estavam lá. Então, a gente tem esse processo de transpor, usando todos esses sisteminhas que vocês têm aqui embaixo, que é a agenda, que é o Drive. Alguns deles vocês devem conhecer como, por exemplo, o Meet, né? São sistemas amplamente interessantes e que podem mudar a sua vida para sempre, porque você vai ser digital. E dentro disso, eu aprendi a ser cada vez mais empreendedor, buscando o quê? Buscando novas oportunidades de trabalho, buscando novas parcerias, aprendendo a resolver problemas para pessoas e monetizar essa solução de problemas. Porque empreendedor é aquele cara que vê um problema, vai lá, diz para o outro, né, que pode resolver, mas que aquilo custa um tanto, faz sentido, a pessoa contrata essa prestação de serviço. E não esperar, né, as soluções e sim criar as soluções. Então as pessoas não vão pagar por quem esperam a solução, elas vão pagar por quem criam a solução. E aí, eu nesse caso aprendi a criar essas soluções. E aí, eu, né, construí essa ideia, construí esse projeto através desse modelo, dessa construção do escritório enxuto, como um modelo mesmo de educação mesmo, um modelo de permitir, né, de orientar, um modelo de, eu diria, preencher o que faltou na minha formação da faculdade. Então, assim, eu amei a minha faculdade, vocês viram lá a minha foto, vocês viram o meu juramento, vocês viram todas aquelas informações, mas a verdade é o seguinte, começa por ali uma jornada muito, muito interessante, mas também que foi muito dolorida no começo, que foi muito difícil, que foi muito pesada. E aí nasce, né, esse escritório enxuto, esse modelo de negócios, né, com 4 partes ali, idealizado para isso. E aí eu vim trazendo isso, né, como um modelo de construção e como uma proposta, lecionando e construindo esta ideia. E a partir daí, eu venho trazendo isso para os meus alunos e construindo essa ideia com os meus alunos em aulas sempre presenciais. E esse ano, pela primeira vez, eu cancelei os meus treinamentos, cancelei as minhas
as minhas mentorias, cancelei, né, as presenciais, cancelei os treinamentos presenciais, cancelei as atividades presenciais todas, os treinamentos imersivos no meu escritório, devido à Covid, né, a gente está, enfim, guardando quarentena, foi uma situação bem complicada. E dentro desse processo, né, eu sempre falo para os meus alunos, quando você passa por esse processo, quando eu passei, pelo menos, né, e qualquer aluno passa, por exemplo, quando você passa pelo processo do escritório enxuto de abordar gestão, tecnologia e empreendedorismo, você continua como um profissional do ramo jurídico, mas você se torna, para além desse profissional, um profissional do ramo jurídico empreendedor. Um profissional do ramo jurídico, gestor de pessoas e de escritórios. Um profissional do ramo jurídico, né, altamente tecnológico com escritório em nuvem. E aí você está preparado para fazer mais processos, para poder atender mais clientes, isso em menos tempo, e para fazer o seu negócio de forma mais profissional. É isso que eu sempre compartilho, né, com os meus alunos, é que eu sempre compartilho com essa proposta, né, de transformação da advocacia dos meus alunos. E dentro dessa construção e dentro desse processo de desenvolvimento, eu sempre falo para os meus alunos que o objetivo é, dentro dessa proposta de gestão, tecnologia e empreendedorismo, lembra do tema da nossa aula? É transformar a nossa advocacia em poucos passos. Não são passos simples, mas poucos passos. Por quê? Não dá também para poder falar assim, olha, você vai começar hoje, mas você vai terminar o quê? Você vai terminar quando você tiver 232 anos de idade, porque daí ninguém começa uma jornada que não vai ser capaz de terminar. Então, tem que fazer sentido, até, por exemplo, num processo explicativo como esse que a gente está aqui. Percebem? Assim, é uma jornada que faz sentido no meio dela. A gente aprende, né, com o objetivo a fazer gestão especificamente, a usar tecnologia de forma eficaz. E eu diria mais para vocês, eu diria ganhar mais honorários, porque a gente vai conseguir, né, ter mais processos trabalhando em menos tempo, a gente vai ser mais otimizado e até menos despesas. Gente, só que o que eu economizei em espaço físico, em material, em papel, toner, folha, essas coisas todas, nossa, é uma glória, assim, faz toda a diferença da minha vida até hoje, assim, para minha advocacia. E nesse processo, né, nesse processo de construção, eu montei, enfim, essa estrutura e venho durante esses anos todos construindo esse espaço com os meus alunos, construindo esse espaço, né, com as minhas mentorias, os meus treinamentos, as minhas consultorias, com esse desenvolvimento e com esses cursos do escritório enxuto, lecionando esses três pilares, essas três estruturas, que são as estruturas que você não teve, ou seja, preenchendo as lacunas dos temas que faltaram, né, na sua formação. E aí, a partir dessa proposta, e nesse ano, né, que é o primeiro ano que eu não faço os cursos presenciais, os meus alunos tiveram, né, enfim, os seus cursos, os seus treinamentos cancelados, a gente pegou, enfim, eu peguei, eu e minha equipe, e transformamos esse treinamento, enfim, no modelo de treinamento, né, tem natureza, tem a modalidade digital, ou seja, nós preparamos essa estrutura inteira para poder ser disponibilizado. Um treinamento como esse, por exemplo, né, num valor aí que a gente coloca muitas vezes, enfim, de mercado, por exemplo, R$ 1.500, a gente já disponibiliza uma modalidade digital, porque é uma modalidade mais barata, não tem os custos de deslocamento, não tem os custos de estrutura, não tem os custos, por exemplo, né, de eu ir viajar para outro estado, dentre outras condições, por um valor, né, de forma digital, isso inclusive parcelado, de R$ 747. Ocorre que essa é a primeira vez que nós estamos viabilizando e que nós estamos disponibilizando, que eu e minha equipe estamos fazendo isso de forma digital. E a proposta é trazer este conhecimento, trazer essa construção, principalmente nesse momento pandêmico, que mais do que nunca, cada vez mais advogados e mais alunos necessitam disso. Então, a proposta que nós trouxemos, né, e a conversa que nós tivemos, e a conversa que eu tive com a minha equipe, foi de fazer uma outra construção. E a construção seria o quê? Abaixarem muito esse valor, né, daí um desconto, nesse caso, né, para todos os meus alunos, de aí pelo menos, né, mais do que a metade do valor, né, mais do que 50% do valor, um desconto de R$ 400, pelo menos aí foi a minha ideia, colocando, por exemplo, esse curso no valor de R$ 347, né, à vista ou em 12 vezes
de R$ 33, por exemplo, e 81 centavos, que é tipo R$ 1 por dia, né? R$ 1,01 por dia, por exemplo, pensando sob essa ótica. E aí, para dizer para vocês o seguinte, hoje, em tempos de pandemia, que a gente tem que atender digital, cuidar de processos digitais, fazer essa construção, é mais do que tempo e é o momento exato para poder fazer essa transformação. E foi um esforço muito grande gravar esse curso. Os meus alunos que estão comigo no Instagram, que estão comigo, né, vendo os meus stories, viram o tanto de esforço que eu fiz dentro do estúdio, dessa preparação, né, principalmente por não estar, né, trabalhando na sala de aula e conseguir viabilizar isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês, apresentando isso para vocês, principalmente, né, pela viabilidade econômica disso, por essa oferta incrível, né, que consigo apresentar para vocês. E a partir dessa proposta, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se você está aqui comigo, por exemplo, né, nesse caso, na página, por exemplo, né, do webinar, você tem ali um botão aí embaixo com você, né, de inscrições. Você pode clicar nesse botão e esse botão te redireciona para uma outra página de inscrições. Se você está me assistindo, por exemplo, no YouTube, você tem ali, né, no seu canto um chat, e aí a minha equipe está comigo aqui, eles podem mandar para você o link, eles mandam o link do Hotmart, e aí você é levado para o que a gente chama, né, do espaço de pagamentos. Aproveito para poder mostrar para vocês, por uma questão até de orientação, enfim, né, de clareza e segurança, é um espaço, né, como esse, que você clica no botão para se inscrever. Então, isso é muito importante. E aí, quando você clica no botão, você preenche os seus dados. Então, esse é um espaço, tá, de pagamento do Hotmart, tá? Você vai ver que lá em cima tem um espaço seguro com um cadeado. Você escolhe a sua modalidade de pagamento. Aqui embaixo você escolhe a sua modalidade de parcelamento, até lá 12 vezes. E aqui no canto da direita você escolhe lá boleto, cartão, né, todos os tipos de cartão, até PayPal é um sistema que a gente consegue fazer a integração. Isso é uma questão muito importante, né? E eu gostaria de trazer isso para vocês. Então, você clica no botão de se inscrever, você faz o seu processo de inscrição, você tem aí, por exemplo, pelo YouTube, né? O link direto do processo de inscrições, ele abre, né, uma página apartada para você, você pode fazer o seu processo de inscrições. Fazendo o seu processo de inscrições, você tem acesso a esses temas de gestão, tecnologia, empreendedorismo. É a primeira vez que nós estamos veiculando o escritório enxuto de forma digital em anos, é a primeira vez que esse modelo é colocado de forma digital em anos, né, que ele foi criado, foi desenvolvido e foi, né, implantado em escritórios de advocacia. E, nesse sentido, é colocado, né, um valor além de promocional, para além da metade do preço, a oferta, né, nesse caso, é colocado para vocês de uma forma extremamente benéfica também para fins de parcelamento. E, para além disso, eu quero conversar com vocês sobre algumas outras, né, condições que eu trouxe aqui para vocês e que são extremamente benéficas, que é o seguinte: tem alguns espaços de fala que são importantes, eu separei alguns bônus, eu construí alguns bônus para vocês. Então eu gravei uma aula base de bônus, né, que se você adquirir o curso do Escritório Enxuto, você vai receber ela, que é uma aula que vai perguntar para você o seguinte: você é advogado ou gestor? Então, né, você é só advogado ou se você tem um escritório, você é gestor de escritório? E nessa aula base, além de discutir todo o curso do Escritório Enxuto, então você vai receber aquele curso completo, né? São ali quase 10 horas inteiras de curso em vários módulos, vocês, né, tem todas as informações ali no, né, no Hotmart vocês têm todos os dados, todas as informações. Você ainda vai ter esse bônus, essa aula extra de advogado ou gestor, que é um espaço de discussão sobre esse tema, então a gente vai fazer essa reflexão juntos. Para além disso, eu gravei uma outra aula para vocês, que é um outro bônus, que é uma aula sobre escritório digital, que aqui não é uma aula dizendo para você o passo a passo de como fazer, não é uma aula dizendo para você, né, olha como é tal modelo ou tal sistema, não, é uma aula para dizer para você sobre essa ideia do escritório digital, como ela se aplica a partir de agora, nesse momento de crise, nesse momento que você precisa, que você tem que transformar o seu escritório no escritório digital, porque você tem que atender, né, os seus clientes, porque você precisa fazer esse processo de transformação por causa do judiciário. E para além disso, preparei um processo para vocês aqui, né, de apresentação de um outro bônus, que eu escrevi um e-book para vocês sobre gestão, tecnologia e empreendedorismo com dicas para uma advocacia digital.
É um e-book de 30 páginas, né, com 5 textos aí incríveis, tem um sumário aqui para vocês, que vocês vão receber junto com o curso de vocês, fazendo o processo de inscrição. Só que o negócio é o seguinte, eu sou um fofo, sou um querido, eu sei, sou um amor de pessoa. E aí eu queria lembrar para vocês o seguinte, o escritório enxuto, feito na modalidade digital, é colocado para vocês com a modalidade do que a gente chama de risco zero. Então, você entra lá, você clica no botão, você vai fazer a sua inscrição, clica aí no link que está no seu chat, faz a sua inscrição, e você tem 7 dias para fazer o curso. Fez o curso, você não gostou do curso, o curso não te agradou. Ah, professor, olha, não era o que eu esperava, não era o que eu achava. É um modelo de negócios e é um curso e é uma proposta que a gente vem, né, fazendo funcionar e vem, né, observando funcionar há anos. Mas se você eventualmente, né, não gostou, não se adaptou por alguma razão, né, não quer fazer, você tem 7 dias para poder solicitar a sua devolução e a gente faz a devolução perfeitamente de forma automática, sem prejuízo nenhum. Então, se você tem risco zero, eu não vejo razão para não dar essa chance. Clica no botão, assim, risco é zero? Clica no botão, faz a inscrição, faz o curso. Me dá essa oportunidade de 7 dias para mostrar para você, nessa jornada, nessa experiência, como essa transformação pode ser feita. E vocês vão ter uma mudança incrível na advocacia de vocês. E, queridos, gostaria de lembrar para vocês, mais uma vez, com um desconto e com um valor muito abaixo dos valores veiculados, né, em cursos físicos e do valor padrão de mercado, né, do valor padrão de um curso dessa extensão e dessa quantidade de horas. E aí um curso que vai sair para você, por exemplo, se você fizer parcelado em 12 vezes, um valor de R$1 e um pouco por dia, R$347 à vista, um benefício incrível para você. A gente já conseguiu colocar aqui um desconto, né, de valor, né, de mais de 50% numa oferta, que inclusive é uma oferta que dura, né, pouquíssimo tempo. Então, eu gostaria de dizer para vocês, né, que ela não vai ficar aqui à disposição, porque hoje, né, essa aula é uma aula de apresentação para vocês desse tema. A gente está fazendo a apresentação deste curso do escritório enxuto nessa modalidade, né? A gente está nesse espaço dessa maratona, inclusive, então convido vocês a fazerem essa inscrição. E dentro desse processo, dentro desse modelo, inclusive, eu gostaria de, inclusive, convidar vocês para a seguinte composição. Vejam só, nós estamos aqui, né, dentro desse espaço de fala, né, dentro do espaço do escritório enxuto, dentro desse espaço, né, de transformação da sua advocacia. E eu volto a dizer para vocês, se você ficou interessado, você tem aí do seu lado, por exemplo, no chat, o link. Quando você clica no link, você clica no botão para fazer a sua inscrição, você vem mais uma vez para um espaço como esse, que é um espaço seguro, né, que a gente fala que é um espaço de criptografia, né, com as informações, feito diretamente no Hotmart. Então você não tem prejuízo ali de dados, de informações. Você pode, né, colocar os seus dados, pode fazer a sua inscrição, seguramente, né? Naturalmente, acredito que todos vocês já tenham feito compras online em algum momento. E nesse caso, eu gostaria, nesse momento, de fazer nesse momento, né, o meu pedido para vocês, que eu gostaria de abrir espaço para conversar com vocês um pouco aí, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou abrir aqui, inclusive, né, o YouTube logo ao meu lado, vou ver os comentários por um segundinho, vou ver como estão os comentários enquanto a tela de vocês está sendo mostrada. Me dão um segundinho, por favor, e eu vou aproveitar e ao fazer isso, eu vou ver como estão os comentários de vocês enquanto vocês estão fazendo o acompanhamento. E, nesse caso, vamos ver. Vamos ver as informações, para aproveitando e respondendo para vocês, as informações
sobre o curso estão anotadas no próprio Hotmart, vocês encontram os dados sobre todos os temas e todas as aulas. Lembrando para vocês que aquelas colunas que vocês viram ali, né, com todos aqueles temas, todos eles são abordados no curso, tá? Então, tudo aquilo que a gente discutiu aqui, quando você se inscreve aqui no curso, né, você vai estudar todos aqueles temas que estão ali anotados naquelas colunas de gestão, empreendedorismo e tecnologia. Todos aqueles temas estão inclusos. A Débora perguntou se eu digitalizo, né, e se eu descarto os documentos. Os únicos documentos que são mantidos no escritório são procurações, declarações e contratos, que são assinados por clientes que não podem usar assinatura digital por sistemas como o DocuSign, que usam sistemas de criptografia para fazer assinatura digital. E nós temos aqui várias informações. Vamos ver. O curso tem duração, né, se eu não me engano, são 9 horas, quase 10 horas, né, completas de curso. Nós temos aqui alguns dados. E a Mayara perguntou aqui, no caso concreto, cadê a opção dos 7 dias? Na verdade, Mayara, a opção nesse caso, é uma opção de natureza automática, faz parte do processo de contratação. Por fim, queridos, meu último comentário com vocês é o seguinte. Tem uma frase que sempre me lembra o seguinte: fale sobre o caminho. E o escritório enxuto, né, ele não é uma pílula que te faz emagrecer 12 quilos em 2 semanas, não é um bilhete da loteria, não é bruxaria, não é mágica, não é milagroso. Ele é sobre construir um caminho de transformação da sua advocacia. E nesse caminho de transformação da sua advocacia, é o meu convite para vocês, para lembrar que é um processo, é uma caminhada. Vocês vão fazer esse curso, né, comigo. Vocês vão estar ali naquele curso online, estou à disposição de vocês. Vocês sempre me encontram nas redes sociais. Vocês estão comigo, a gente se conversa, a gente se fala. Quem, né, é meu aluno, quem está comigo ali nas redes sociais sabe que eu estou sempre, né, à disposição, estou sempre conversando. E eu diria para vocês, nós já somos corajosos para sermos advogados. E eu só diria que se trata de sermos corajosos para sermos gestores, tecnológicos e empreendedores. Tudo bem? Então, fica aqui o meu convite para vocês, né? Volto a dizer para vocês, mais uma vez, o botão de inscrições de vocês, o link de inscrições de vocês tá logo aí no chat de vocês. Façam a inscrição de vocês. Vocês têm 7 dias, inclusive, de garantia, como eu, inclusive, acabei de comentar, né, a resposta de uma das nossas alunas aqui. Vocês podem fazer a compra à vista, compra parcelada. Nós temos, enfim, um benefício de desconto ótimo para vocês. E, para além disso, gostaria de dizer para vocês que seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu vejo vocês no primeiro módulo de vocês, que vai falar sobre jornada de clientes. É uma construção incrível, vai ser uma alegria enorme receber vocês dentro, né, desse processo de construção e de desenvolvimento do escritório enxuto. E eu posso dizer para vocês, sossegadamente, vocês vão ter um desenvolvimento, vocês vão ter uma construção, vocês vão ter um benefício para a advocacia de vocês, principalmente nesse momento que vai fazer um processo aí de transformação e de crescimento na advocacia de vocês incrível. Queridos, muito obrigado. Vai ser um prazer enorme acompanhar vocês nessa jornada. Sigo com vocês, sigam acompanhando as lives. Nós temos lives na semana que vem, na segunda-feira. Nós temos live na quinta-feira, doutora Adriana Canteiro, doutora Lélia Neta. Nós temos várias informações, posts todos os dias no Instagram, no Facebook. Vejo vocês na jornada. Logo nós temos mais informações por aqui também. E vai ser uma alegria estar com vocês nos próximos momentos. Tchau, tchau. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.